Bom, boa tarde, pessoal. Essa é a primeira vez que tento realizar essa transmissão, né, de áudio e imagem. Na realidade, primeira entre aspas. Essa já é a quinta vez que eu tento, as 4 primeiras não deram certo, né? Espero que dessa vez a gente consiga, de fato, realizar e ir até o término da gravação, tá certo? Espero que estejam todos bem, né, em casa, né, na santa paz e procurando, né, da maneira que é possível, né, se organizar, né, para a vida, para o estudo, para tudo, certo? Bom, o objetivo do nosso encontro hoje diz respeito a um novo assunto, né, que faz parte da nossa grade curricular do primeiro ano. Vamos começar o chamado mundo medieval. Para esse primeiro encontro, a gente vai utilizar o capítulo 5 do nosso livro didático, intitulado de Alta Idade Média, certo? Então, a gente vai dar início a esse período. Para iniciarmos esse assunto, a gente vai chamar a atenção para um link muito importante, que é com o capítulo anterior e com o assunto anterior, que é Roma, certo? Então, no capítulo 4, vocês leram e estudaram sobre a formação de Roma, a Roma republicana, a Roma imperial, e chegaram, né, estudando até o fim do Império Romano, a desagregação do Império Romano, pelo menos na sua parte ocidental. Então, é a partir daí, há um link, uma conexão muito importante entre esse novo assunto, chamado mundo medieval, com o final do Império Romano do Ocidente, tá certo? Então, ficar atento para essas conexões entre o final do Império Romano e o início do que nós chamamos de Idade Média, tá certo? Então, vamos lá. Bom, nós vimos que o Império Romano, já na República, antes mesmo do Império, ainda durante o período republicano, os romanos chegaram a conquistar e a dominar toda a bacia do Mediterrâneo, né? Ao ponto de considerarem o mar Mediterrâneo um grande lago romano, e aí a expressão Mare Nostrum, né, dos romanos. O assunto que ora vamos nos debruçar vai justamente mostrar que esse mundo mediterrâneo romano vai ser substituído por um outro mundo muito diferente, no qual o mar, né, o Mediterrâneo, ele vai ser dividido, ele vai ser disputado por outras civilizações, por outras linhas de força que vão abrigar, que vão se conformar e habitar, né, e visitar as franjas, né, da bacia mediterrânea, tá certo? Então, como vocês podem ver aqui no esquema, nós temos três vetores de atuação, né? Nós temos aqui a porção ocidental da Europa, que outrora abrigou o Império Romano do Ocidente, agora vai abrigar uma série de reinos romano-germânicos que vão se formar e que se formaram após a queda do Império Romano. Também vamos ter como linha de disputa, de força, né, no Mediterrâneo, a banda oriental do Império Romano. Essa teve um tempo maior de vida. Ela não se desintegrou junto com o Império Romano do Ocidente. Nos livros didáticos é mais conhecida como ficou mais conhecido como Império Bizantino, né? Um termo que foi dado depois, porque os habitantes do Império Romano do Oriente não se viam, né, e não se pensavam como bizantinos, não é isso? Mas sim como romanos, como habitantes do Império Romano na sua banda oriental. Mas aí vai surgir uma cultura que pouco a pouco vai se diferenciar do antigo Império Romano, do Ocidente, né? Aqui vai vingar nas estruturas do Estado o grego ao invés do latim, por exemplo. Aqui o cristianismo vai ganhar outros contornos diferenciados. A banda oriental, é bom lembrar,
ela não, ela teve uma sustentação maior, uma riqueza maior do que a banda ocidental, né? Suas ligações, seu comércio era muito mais intenso, muito mais vigoroso, e daí a banda oriental do Império ter se sustentado, né? Apesar de também ter sofrido o assédio, né? Das invasões dos germânicos, mas ter resistido. E uma terceira relação de força aqui no Mediterrâneo também é uma terceira via, vamos dizer assim, e também uma pautada numa religião monoteísta também, que também surgiu no Oriente Médio, né, assim como o cristianismo antes, e antes também o judaísmo. Então, três grandes religiões que surgem ali no Oriente. Então, o Islã, o islamismo, a crença em Alá como único Deus, Maomé, seu profeta, né? Ela extrapola também o seu berço. Ela surgiu na Península Arábica, no entanto, ocorre uma expansão, uma conquista islâmica, não é, que avança sobre os territórios do Império Bizantino, conquista muitos desses territórios, chegando à Europa Ocidental pelo Estreito de Gibraltar e dominando boa parte da Península Ibérica. Então, nós temos aí três grandes civilizações, três linhas de forças atuando sobre o Mediterrâneo, que no passado era uma bacia romana, não é? Era o Mare Nostrum dos romanos. Bom, Idade Média, né? Como é que vem essa periodização? De que maneira, o que quer dizer a Idade Média? Né? O nome, como o nome sugere, está no meio, não é? É um período intermediário entre a Antiguidade Clássica e a Renascença. E quem dá essa denominação? Justamente os homens do Renascimento, né? Os intelectuais que pensaram e que admiravam a antiguidade clássica e que viam, né, nos escritos, nas referências da antiguidade clássica, greco-romana, um espelho, um ponto de inspiração, né, para a reflexão, para a filosofia, para a política, e despreza completamente esse período intermediário entre a antiguidade e a renascença. E daí o termo Idade Média. É desse momento também que surgem as primeiras visões, vamos dizer assim, depreciativas ou preconceituosas sobre o período medieval, imputando a esse período um período de obscurantismo, né? E daí o termo, a expressão Idade das Trevas, como se nesse longo período de 1000 anos não tivesse ocorrido qualquer alteração ou qualquer grande desenvolvimento do gênio humano, né, que viesse ser digno de admiração. Então, tanto os renascentistas, né, os humanistas italianos, quanto depois, né, pelo iluminismo, os iluministas também vão olhar com certo desprezo a produção da Idade Média, né, não a considerando digna de nota, e daí essa visão depreciativa do período. Óbvio que a história, né, enquanto ciência, enquanto campo do conhecimento, já vem avançando muito nos estudos da Idade Média e não comunga dessa visão preconceituosa surgida primeiro na Renascença e depois ratificada, confirmada pelos iluministas. Então, é um ponto da gente observar. Lembrar que foi na Idade Média que surgiram as primeiras universidades, não é? A Universidade de Bolonha, na Itália, de Paris, né, na França, Oxford, entre outras. Foi na Idade Média também que as grandes construções, não das catedrais, sejam da arquitetura românica ou da gótica, também foram erigidas. É também na Idade Média que muitos elementos de dinamização do comércio, né, foram postos. Então, realmente, essa visão, equivocada sobre o período medieval, ela já vem, né, sendo combatida há algum tempo. E é bom que a gente tenha essa atenção, porque qualquer período da história humana que a gente possa elencar, podemos sim observar
avanços, a observar que o gênio humano se desenvolve, não é? Cria, produz, e também há momentos em que, qualquer época que formos observar, temos elementos que nos envergonharia enquanto civilização, enquanto humanidade. Então, depositar na Idade Média, né, todo um elemento pejorativo, isso não é razoável. Com relação à periodização, não é? Quais são as balizas, as referências temporais? Lembrando aqui que essas balizas, essas referências de tempo, né, essa periodização para indicar que uma época termina e uma outra está começando, né, tem um referencial muito forte na Europa. Então, essa divisão, inclusive, a grosso modo, da história em períodos pré-história, história, e a história em antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, é uma criação europeia. Tem aí um eurocentrismo por trás dessa divisão. Mas ela ficou, né, principalmente, né, aqui para nós ocidentais, de uma maneira geral, pela tradição, essa divisão ficou estabelecida, né, para efeito didático, para estudo, não é, dessa maneira que nós a conhecemos. Então, nós temos aqui, qual será, nesse primeiro momento, o nosso principal palco de estudo e qual é a nossa baliza temporal. Então, nosso estudo vai se dedicar à banda ocidental do Império Romano, que se desagregou, né? Que em seu lugar vai nascer, vai ser gestada o que nós chamamos de uma Europa ocidental e de uma cristandade ocidental. É o período de formação desse mundo, né? Dessa cultura cristã ocidental. Então, durante a Idade Média que isso ocorre. Então, é um período que, adotando as balizas tradicionais, vai do século V, o seu início, até o século XV. Né? Com relação a eventos, né, essas datas precisas, não há consenso quanto ao melhor fato ou o melhor acontecimento para representar o final da Antiguidade e o início da Idade Média. Então, eu elenquei aqui 2 exemplos, para que vocês tenham essa noção que não há consenso. Né? Afinal de contas, não é um evento em particular que muda toda uma época de uma hora para outra. Na realidade, a mudança, não é, de formas de viver e de estar no mundo, elas são lentas, elas levam tempo, elas vêm num processo que não ocorre do dia para a noite, mesmo em se pensando as revoluções. Então, a gente tem elementos, inclusive, que no mundo novo que está se gestando, ele traz muito do mundo antigo. É o que em história nós trabalhamos com a ideia de continuidades e rupturas e transformações. Então, o que do mundo que se foi ou que está em desorganização e desestruturação, ele ainda deixa de herança ao mundo que está se formando, não é? E que, né, muitos aspectos da vida humana vão se transformar, vão se diferenciar do mundo anterior. Então, em história, é bom a gente abrir esse olhar sempre nessa perspectiva de observar continuidades e rupturas. Bom, a mais tradicional data de início, né, utilizada nos livros didáticos para balizar o início da Idade Média e o final da Antiguidade, é o ano de 476. Nesse ano, o último imperador romano do Ocidente ele é deposto, certo? Coloquei também uma outra data. Alguns historiadores preferem 380, quer dizer, recuou, né, até o século IV, para dizer que uma era romana estava terminando, que aquele mundo pautado nos valores, nas tradições, não é, na estrutura administrativa, econômica do mundo romano estava se finalizando. Então, 380 ocorre a oficialização do cristianismo como religião do Estado romano. Lembrar que o cristianismo, por muito tempo, ele foi perseguido. É uma religião monoteísta que surge no Oriente e que
termina se esprairando, né, se expandindo no mundo romano. O mundo romano pagão, politeísta, com outras perspectivas, termina conquistando parte da população do mundo romano, tá certo? Então, isso é um marco, né? Porque o Estado romano, que antes perseguiu o cristianismo, o adota como religião do Estado. E das balizas, né? Tem outras, eu elenquei aqui as mais populares. Então, 1453 é a mais levantada, né? Traçando aqui a queda de Constantinopla. Lembrar que Constantinopla foi o bastião de resistência do Império Romano no Oriente, né? Então, ela cai no século XV nas mãos dos turcos otomanos. Também, em 1453, põe-se fim a uma guerra secular, né, entre França e Inglaterra, chamada Guerra dos 100 Anos. É a última das grandes guerras feudais, a maior delas. Mas há autores que acham que é mais significativo 1492, é a conquista da América. Em 1492 ocorre a expulsão dos muçulmanos do último bastião na Península Ibérica, o Reino de Granada, no sul da Península Ibérica. Ao expulsar os muçulmanos, os reis católicos de Espanha iniciam as chamadas, né, grandes navegações. Portugal já havia saído na frente e a Espanha dá início, né, à sua expansão ultramarina. E, em nome da Espanha, Cristóvão Colombo chega à América, muito embora tenha morrido, pensando ter chegado às Índias. Então, fica aqui o registro de que essas balizas, não é, de fatos que marcam final de uma era e início de uma outra época, elas são, não há um consenso sobre elas, tá certo? Bom, aqui eu coloquei para reflexão. Nós estávamos falando do olhar depreciativo sobre a Idade Média, e aqui eu trouxe duas tirinhas de um personagem, Agar, o Horrível. Agar, o Horrível, é um viking, né? Vivendo ali por volta do século VII, VIII, e essas tirinhas ela carrega em si muito do humor, não é? E tudo que diz respeito, né, aos bárbaros aqui tem um elemento humorístico. E também a própria história, a reflexão histórica. Eu coloquei aqui a questão do anacronismo em história, para termos cuidado com essa armadilha. E o que seria, grosso modo, anacronismo? Né? É de, muitas vezes, utilizarmos termos, expressões, conceitos, enfim, valores, que são de uma determinada época, deslocando-os no tempo, né? Tirando-os do seu próprio tempo. Então, aqui tem um exemplo. Na primeira tirinha, como vocês podem ver, tem um diálogo, né? Pergunta-se, que horas são, sortudo? Sortudo é o melhor amigo de Agar. É um viking muito engraçado, porque ele é, digamos assim, o oposto do que se espera da representação de um viking, né? Ele é magricela, medroso, enfim. Então, o Agar responde, né? Aliás, o sortudo responde, meio-dia, Agar. E aí vem a expressão, é chato viver na idade das trevas. Logo abaixo tem uma outra personagem das histórias em quadrinhos do Agar, que é o filho do Agar, o Hamlet. Veja aí o nome do filho, né? Hamlet, né? Uma das obras de Shakespeare. Então, Hamlet está bem pensativo, e aqui uma das características do filho do Agar é que ele é um menino muito sensível, é um menino com uma inteligência aguçada, ele ama os livros, ele adora filosofar, estudar, para desgosto de seu pai, né, que queria ver no seu filho um rapaz mais preocupado com a guerra, com o aprendizado das armas. Então, Hamlet está ali pensativo. Não é justo um menino sensível como eu, nascido na idade das trevas. As pessoas só falam de guerra, assassinato, crime. As pessoas não estão seguras nem mais nas suas próprias casas. Por que é que eu não nasci daqui a 1000 anos? Então, veja
nas duas tirinhas, não é? Há um anacronismo, não é? Primeiro, a expressão Idade das Trevas, ela só foi cunhada, né, lá pela Renascença, século XVI, né, utilizada e confirmada nos séculos seguintes, mas não é uma expressão que se usasse ou que fosse comum ou que existisse no período considerado, certo? Aqui também o elemento do preconceito em relação à Idade das Trevas, quando a associa apenas a um período de guerras e assassinatos e crimes, como está na segunda tirinha. Tirando dela todos os outros aspectos que a compõem, né? As tréguas, a paz, os momentos, né, de criação, de criatividade. Então, está aí dois elementos relativos à Idade Média a partir do humor da tirinha do Agar. Bom, com relação à divisão, também clássica, no livro de vocês, capítulo 5º, se utilizou a divisão mais simples entre alta e baixa Idade Média, e eu trouxe uma outra divisão para que vocês também conheçam. Esse longo período de 1000 anos, né, tem suas transformações internas, né, suas alterações internas. Não é de uma hora para outra que essa Europa se forma, essa cristandade ocidental se forma. Ela é uma gestação de séculos que leva a determinadas maneiras de viver dessa época. Então, temos aí a primeira divisão, Alta Idade Média, compreendendo os séculos IV até o IX. Há leituras que recuam até o terceiro século. Vocês estão observando que, mesmo colocando os séculos IV e V, a gente recua, sim, a crise e o abalo referente ao Império Romano do Ocidente. Então, nesse período também, a gente pode considerar várias invasões, não só as primeiras, as germânicas, mas também outras invasões que vão se suceder ao longo desse período. Invasões eslavas, né, aí dos húngaros, né, dos tchecos, desses povos, né, que a gente chama de eslavos, árabes e a dos normandos, né, os vikings. Então, há um fortalecimento também em uma organização da Igreja Católica nesse período, que se consorcia com outro poder que surge na época, o Império Carolíngio. Então, é muito interessante ver a trajetória da Igreja enquanto instituição. Lembrar que foi uma religião que surgiu perseguida e depois uma religião que se consorcia com o poder político de sua época. A Idade Média Central, voltando um pouquinho na primeira, na Alta Idade Média, nós temos uma Europa acuada, né? São movimentos de migrações, na realidade, grandes migrações de populações. Então, nesse primeiro período, nós temos uma Europa sempre na defensiva, por conta da chegada e do assédio de outros povos. Na Idade Média Central, a gente vai assistir à consolidação das relações feudais. Prestar atenção nisso, porque um outro conceito importante quando a gente estuda o período medieval é de feudalismo. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte ponto: não confundirmos feudalismo com Idade Média. Muito embora o feudalismo surja no período medieval, não quer dizer que todo esse período possa e deva ser pensado em função do feudalismo, ou que o feudalismo surgiu imediatamente após a queda do Império Romano. Certo? Então, principalmente entre os séculos IX e o X, XI, se a gente esticar um pouco mais, ali se encontra o que nós chamamos de feudalismo. E o termo feudalismo, mais uma observação, é uma construção conceitual dos historiadores para avaliar o período medieval. Certo? Então, feudalismo não existia na língua das pessoas, dos homens, das mulheres do período medieval. A palavra que existia era feudo, que vem do germânico feu, que significa benefício, né? Que a gente vai ver mais adiante. Então, nessa Idade Média Central é que ocorre realmente
a estruturação desse sistema de relações, né? Relações políticas, relações de trabalho, relações sociais. É aí o coração do que a gente vai pensar depois, o que é esse feudalismo. Que nova forma de se organizar é essa, diferente daquela desenvolvida durante o Império Romano, né? Durante a Antiguidade. Em que esse mundo se diferencia daquele? Quais são as novidades desse mundo? E, por último, a Baixa Idade Média, séculos XIV ao XV, que é o período que a gente chama de desestruturação desse feudalismo, né? Dessa forma de se relacionar, em cima do trabalho dos servos, presos à terra, principalmente, não só esse tipo de trabalho, em cima das relações de fidelidade, de troca, de reciprocidade. Então, esse universo ele vai sofrer também o seu abalo. Então, será durante os séculos XIV e XV, né, o período de crise do feudalismo. Bom, aqui está posto, a gente já comentou. Aqui eu acrescento a importância de vocês visitarem um site, que eu estou citando ao final dos slides, que é o da professora Joelza, não é? Sobre a Idade Média. 8 estereótipos sobre a Idade Média. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem essa leitura, uma leitura riquíssima, muito interessante, e que vai nortear melhor as nossas leituras, tá certo? Então, vamos pensar a Idade Média, né, como um período também muito rico de ensinamentos, certo? Na Idade Média se desenvolve a literatura de canção, canção de amizade, os valores de honra, coragem, fidelidade, reciprocidade, não é? Temos aí as universidades surgindo, então é um período assim também muito vigoroso nesse aspecto, né? Não tem só guerras, mas elas também, tá certo? Bom, começar a Idade Média pede que nós voltemos à crise do Império Romano e a relação que os romanos travam com as chamadas tribos bárbaras, né? E aqui a primeira observação é o termo bárbaro, né? O que quer dizer bárbaro, né? Por que bárbaro? Então, esse termo foi primeiro utilizado pelos gregos, depois pelos romanos, que beberam muito, né, da cultura grega, foram influenciados por esta cultura também. E bárbaro é todo aquele que não comunga da cultura romana, no caso aqui de Roma. Ele não fala o latim, não conhece, né, os valores da cultura romana. Então, esse é o bárbaro. Bom, de qualquer maneira, temos que distinguir aqui 2 tipos de relação ou de, digamos assim, de conexão entre o mundo romano e o mundo germânico, dito bárbaro, né? Não achar que a relação já começa com violência, que foi sempre assim, mas entender que o mundo romano, em desagregação, no momento em que o próprio Estado romano, principalmente na sua banda ocidental, começa a ter problemas de sustentar o seu exército nas fronteiras, problema de atrair mais soldados, de manter esses soldados. E aí a relação com algumas tribos bárbaras, também não é uma generalização, existiram sim tribos inimigas e vão ocorrer situações de tribos que fazem aliança com Roma, que têm acordos com Roma. Então, a gente fala aí de algumas relações pacíficas entre romanos e germânicos, não é? A aceitação de muitos germânicos, muitas tribos germânicas no interior do império, não é? Recebendo terras para serem cultivadas, de preferência o império doava terra nas regiões de fronteiras, dos limes, né, os limites das fronteiras do rio Danúbio e do rio Reno, e ali criava-se um cinturão de defesa com essas tribos germânicas em relação a outras tribos germânicas inimigas. Então, é como se fosse um primeiro
uma primeira defesa, vamos dizer assim, né, do Império. Há também o ingresso de soldados germânicos no exército romano. Digamos que o exército romano foi conquistado pelos germânicos. Há muitos relatos, né, de inclusive generais germânicos, né, líderes germânicos nas fileiras das legiões de Roma. Então, há situações de contratação, não é, de germânicos para campanhas específicas. Aí, no caso, há uma relação de mercenários, né? Então, são pagos para uma determinada campanha, uma determinada ação. Isso também foi comum. Essa relação, ela se atropela, como é que eu posso dizer, ela se acelera quando as invasões começam para valer. Né? A gente sai de uma situação de algumas relações diplomáticas, pacíficas, não é? De trabalho, de serviço militar, para agora de confronto direto. Porque a partir do século IV e mais ainda no século V, as tribos germânicas se precipitam sobre o Império, né? Sobre os territórios do Império Romano. E aí vocês têm vários motivos que levam a essa precipitação. O aumento demográfico nas tribos germânicas, a atração pelas terras férteis de Roma, a necessidade, né, de busca de novas terras e, principalmente, a pressão de um outro povo, né, guerreiro e muito temido, que são os hunos, né, vindo das estepes, da Mongólia, né, da Ásia Central. Os hunos pressionam como é que se diz, acelera essa precipitação sobre o Império Romano por parte das tribos germânicas. Bom, aqui nós temos um dos mapas, né, de representação dessas migrações, né, uma grande migração. Então, vários povos ultrapassam a fronteira do Império, ali do rio Danúbio com o rio Reno, não é? E entram valendo no Império Romano, principalmente do Ocidente. O Oriente foi assediado, sim, também, mas a sua pujança, né, a sua riqueza, fez com que, em alguns momentos, comprasse, digamos assim, pagasse para que os invasores fossem embora, noutros bancaram uma resistência. Então, o Império Romano do Ocidente, ele realmente é o que vai ser mais abalado nessa movimentação de povos, certo? Então, aqui a banda ocidental sucumbe ante a avalanche dos bárbaros, né, dos germânicos. É bom que se diga que há uma grande discussão em torno da crise do Império Romano, não é? Não há consenso em relação a isso. Então, não podemos reputar todo o abalo do mundo ocidental romano apenas as invasões. É preciso lembrar que o Império Romano já vinha sofrendo um desgaste, né? Já vinha dando sinais de cansaço, né? Das suas estruturas militares, suas estruturas econômicas. Ela vivencia, essa banda ocidental do Império, vivenciou uma grande crise desde o século III, né? Que alguns imperadores tentaram, a partir de algumas reformas, contornar essa crise. Mas, desde então, a banda ocidental do Império não se ergueu mais. Né? Então, quando ocorre a invasão, na realidade, o Império já estava combalido, já estava fragilizado. Então, é mais uma questão de conclusão desse desgaste, né, com as invasões germânicas. É interessante notar, e aqui eu vou chamar a atenção para um aspecto que vai ser muito importante na formação do mundo medieval, é que nesse abalo do Império Romano do Ocidente vão ocorrer o fortalecimento, justamente vai ocorrer o fortalecimento dos poderes privados, dos poderes locais, dos poderes dos homens de armas, mais organizados. Então, é como se o Império Romano, enquanto Estado romano, não pudesse mais resguardar suas fronteiras. É como se a segurança garantida pelo Estado, através dos exércitos romanos, agora é uma segurança que vai cada vez mais ser privatizada, vai ser
garantida por determinados senhores e homens de guerra, homens de armas, que defendem sua localidade, que defendem sua antiga província, sua região, a área da sua grande propriedade. Nessas intensas migrações, vamos dizer assim, desses rebuliços, né, dentro do império, é o que nós vamos ver. Os mais frágeis, do ponto de vista da defesa, vão buscar o apoio e a segurança dos mais estruturados, né? Então, muitos homens e mulheres da cidade, do campo também, vão recorrer aos grandes senhores de terras, né? E de armas, e que têm homens e que têm suas milícias privadas, né? Seus exércitos privados, que lhes são fiéis. Então, é um elemento importante a ser considerado esse aspecto da dependência, da busca de segurança. Outro elemento importante que a gente tem que observar nesse mundo de incerteza, de insegurança, que é o final do Império Romano, é que, mais do que antes, o cristianismo ele cresce, ele passa a ser digamos, um ponto de alívio, de esperança num mundo tão conturbado. Roma, que outrora tão gloriosa, não consegue mais defender os seus habitantes. Muitos vão buscar alento na perspectiva de esperança proposta pelo cristianismo. Então, esse é um outro elemento a ser considerado a partir da crise do Império Romano. Bom, nas leituras que vocês vão iniciar, gostaria que também prestassem atenção nas características, né, dessas tribos germânicas que adentraram o território do Império Romano do Ocidente. Do ponto de vista político-social, esses povos pouco conheciam, no sentido de experiência, né, o Estado centralizado. Né, essa entidade que em Roma era muito forte, né? Você tinha um Estado que impunha leis válidas para todos, em todo o território, não é? A segurança que garantia a circulação dos cidadãos, né, pelas estradas, pelos caminhos romanos. Então, esses povos não tinham essa experiência do Estado. Né? O que era mais forte neles eram as relações de parentesco, né? Então, a célula principal, a família, né, é entendida aí num sentido mais amplo. Esses laços eram muito fortes, né? As famílias se comprometiam com os seus membros em questões de dívida, em questões de ressarcimento. Então, o porto seguro era a família, e as famílias eram uma comunidade de clãs, né? Era o elemento central dessas sociedades. Né? Outro aspecto importante é o valor, né, e a importância do homem livre e guerreiro, né, do homem de armas nessas sociedades. É a ele, né, que se reporta a questão da segurança do grupo e a própria sobrevivência do grupo. Então, a relação dos líderes guerreiros, né, dos chefes de clãs, com os seus comandados, também guerreiros, mais jovens, essa relação de fidelidade, essa relação de reciprocidade, de troca, de confiança. Isso vai ser muito importante no desenho desse novo mundo que está se gestando a partir da crise do Império Romano. Então, a ideia de saques, de fazer o butim, de atacar, e o fruto do ataque, do saque, ser compartilhado, ser dividido, está muito presente nessas relações do chefe guerreiro e seus comandados. Então, vocês observem isso com mais atenção. O homem germânico também, ele é duplamente guerreiro e camponês. Ele também tem essa vida levada para a agricultura, né, para o cuidado, né, com a existência do grupo, né, sobrevivência do grupo, e também com a guerra. Com relação a aspectos culturais, seria bom vocês olharem no livro, né, tem uma observação interessante, que é a perspectiva do direito, né, nessas sociedades. Como é que ele se realiza? Então, você tem uma sociedade romana, né, de um direito amplo,
né, de um direito válido em todo o território do império para uma sociedade em que o direito consuetudinário, o direito dos costumes, o direito pautado nas tradições, esse é mais relevante, certo? Então, observem depois esse diálogo, né, entre formas de se perceber o direito. Também a questão dos costumes, da relação com o sagrado. Então, esses povos, embora também politeístas, como eram os antigos romanos, vão encontrar agora os romanos cristianizados, né? Na sua maioria, seguidores de uma religião monoteísta, o cristianismo. Ainda assim, mesmo politeístas, ao contrário dos romanos, lá no início, os germânicos não tinham templos construídos para a finalidade de seus cultos. Seus cultos eram ao ar livre, na montanha, no bosque, na floresta. Então, leiam também um pouco mais sobre as práticas dos povos germânicos. Bom, aqui uma breve relação, né? O mundo romano ocidental ruiu, mas em seu lugar uma série de reinos romano-germânicos. Por que digo romano-germânicos? Porque a população que habitava o império, a população romana, ela não desapareceu, ela não foi pulverizada para deixar espaço para os germânicos. Então, há um momento de acomodações, de trocas, de assimilações recíprocas entre os chefes romanos e os germânicos. A gente não pode esquecer que havia também uma aristocracia guerreira, de certa forma, do lado romano. Então, nós vamos assistir a uma relação entre esses grupos mais destacados, essas elites, vamos dizer assim, elites da terra e das armas, que vão conduzir esse mundo que está sendo gestado. Outro elemento importante é que não ocorre, digamos assim, uma substituição de um império centralizado, como era o romano, por outra entidade centralizada. Como nós vimos há pouco, a experiência de um Estado centralizado não era a melhor experiência política dos germânicos. Pouco a pouco, vão se formando reinos romanos-germânicos, mas de vida efêmera, né? De pouca duração. Até porque os germânicos também abriam disputas entre eles. Havia muitas rivalidades entre esses povos. Mas, grosso modo, a gente tem alguns reinos que ficaram, de certa forma, conhecidos, né? Dos ostrogodos na Itália. Depois, os ostrogodos, né, foram dominados pelos lombardos. Depois, os francos, né, dominam, né, os lombardos. Então, você tem aí uma série de reinos que depois vão dar origem aos futuros estados, as monarquias centralizadas, bem mais adiante. Bom, aqui eu gostaria de finalizar esses comentários elencando os principais elementos constitutivos do que nós vamos chamar de feudalismo, né? Pensando as contribuições romanas, quer dizer, o mundo romano ruiu enquanto Império Romano do Ocidente. No entanto, antes do seu abalo final, Roma deixou algumas estruturas já formadas, que vão fazer parte, que vão contribuir para esse mundo que está em gestação. Então, antes de ruir, Roma já estava vivendo, por exemplo, um processo de ruralização. O que é isso? Um processo em que boa parte das pessoas que habitavam e viviam nas cidades retornam ao campo em busca de abrigo, em busca de segurança, em busca de sobrevivência. Surge uma nova relação de trabalho em meio ao trabalho livre e em meio à escravidão, surge o colonato, também durante a crise do Império Romano. E, por fim, o componente essencial, né, legado por Roma, por incrível que pareça, é justamente o cristianismo. A religião que fora perseguida no início,
passou a ser religião oficial do Estado romano. O cristianismo, a Igreja Católica, ela herda de Roma, ela herda do Império Romano essa perspectiva universal, né? De estar presente em todo o espaço dessa Europa que está se formando. O Império ruiu, mas deixou as bases estruturais da instituição Igreja. Com relação às tradições germânicas, nós vamos ter principalmente a do comitatus e a do benefício. Comitatus é a relação que estávamos nos referindo agora há pouco, do chefe guerreiro e da sua comitiva guerreira, né? Dos homens em armas que o seguem, que lhes são fiéis, né? Então, isso é o comitatus. E ligado a essa relação, né, de chefe e comandados, temos o conceito de benefício. Feudo significa benefício. Benefício doado, né, de um chefe ao seu comandado em troca de serviços prestados. A princípio, feudo vem de feu, né, um termo germânico que significa gado. Depois, a acepção, né, o sentido que feudo vai adquirindo ao longo do tempo, significando principalmente a doação de terras, como uma recompensa por serviços prestados. Então, são esses os principais aspectos da cultura germânica que contribuirá, né, ou que contribuirão, no caso, para a formação desse mundo pautado nas relações de dependência pessoal, reciprocidade, fidelidade, essa troca. Então, isso é um aspecto importantíssimo para entendermos o mundo medieval. Bom, com relação ao cristianismo, eu deixo aqui elencado alguns aspectos dessa religião, não é? Primeiro, pensar a relação inicial com os romanos. Foi uma relação conturbada, não é? Os cristãos sofreram muitas perseguições até chegar a uma mudança significativa dessa relação, não é? Chegar a ser religião do Estado romano. Então, primeiro, uma religião que surge no Oriente, na província oriental do Império Romano, na Judéia, com sua mensagem de um Deus único, sua mensagem pacifista, mensagem de esperança, principalmente para os mais humildes ou, digamos, os grupos sociais mais marginalizados, né, mais sofredores, digamos assim. A mensagem do Cristo trazia, né, uma mensagem de esperança, uma perspectiva de melhora numa vida futura. A ideia de uma igualdade, ou seja, todos são irmãos em Cristo, existe essa ideia de fraternidade, e aí perde-se a distinção, não é? As diferenças entre senhor e escravo, pobre e rico, dentro dessa perspectiva cristã, né? E também uma proposta católica, né? O que quer dizer uma proposta universal. Então, Cristo trouxe uma mensagem de amor e de esperança, não para um grupo eleito, né? um segmento étnico, um determinado povo, mas a sua mensagem ela é abrangente. A sua mensagem é para todo aquele que deseja, não é, alcançar esse mundo de paz e de amor. Então, conquistou adeptos entre as camadas humildes, não é? Entre também as mulheres, foram grandes propagadoras do cristianismo, né, nesse sentido. Um outro elemento importante é a estrutura assistencial proposta pelos primeiros cristãos, né? Essa ideia de solidariedade, de sustentação dos indivíduos mais fracos, mais vulneráveis, não é? Dar o apoio à viúva pobre, ao órfão, ao doente, aos mais velhos. Então, é como se fosse uma grande rede de assistência social, não é, que era posta para os cristãos. Na leitura, vocês também vão ver os principais
elementos, né, de formação, de constituição do cristianismo, seus ritos, rito inicial, de entrada na nova fé, como o batismo, né, Eucaristia, rememorar a última ceia do Cristo Jesus, e lembrar que o cristianismo, entre as vagas de tolerância ou de indiferença do império, ele se alastra, ele se desenvolve, não é? E ele cresce. Ele também conquistou, pouco a pouco, as camadas superiores da sociedade romana, principalmente a partir das mulheres e depois outros representantes dessa aristocracia. Aqui tem a representação do símbolo do cristianismo, né? O peixe em grego ictus, as iniciais, não é? Cada letra desse nome representa as iniciais da frase Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Isso aqui é uma curiosidade para a gente. E, por último, o cristianismo subindo à condição de religião do império. Se no início o cristianismo não tinha relação com o poder nem com o Estado, a partir do Edito de Milão, do imperador Constantino, os cristãos deixam de ser perseguidos, inclusive o próprio imperador dá apoios mais, digamos assim, apoio material na expansão e no ajustamento da nova religião, patrocina igrejas, templos, ele próprio participa de concílios, né, que são as reuniões dos sacerdotes, dos religiosos, né, principalmente dos bispos, que vão discutir os assuntos de fé. Então, o próprio Constantino, né, o próprio imperador, ele se intera sobre esses assuntos. O que é interessante aqui é que, com o Edito de Milão, poderíamos pensar que uma paz maior entre os adeptos de religiões diferentes e entre os próprios cristãos estaria posta, mas não foi o que ocorreu. Inclusive, entre os cristãos, as disputas, né, de setores do cristianismo por uma maior aproximação com o poder. E também as disputas interpretativas, né, das próprias escrituras. Então, havia divergências interpretativas com relação ao texto sagrado. Isso fez criar grupos divergentes dentro do próprio cristianismo. É o que nós chamamos de heresias. O que é heresia? É uma opção. A heresia é pensar diferente do estabelecido, né? Do posto como verdade. Então, todo aquele que discordava de um dogma, né? Porque aqui é o período também da formação dos dogmas da igreja. Então, uma das discussões, por exemplo, sobre o dogma, era sobre a natureza de Cristo. O Cristo era sagrado, era divino ou humano? Cristo era só humano ou só divino? Ou Cristo reunia as duas naturezas? Ele era divino e era humano, porque ele se fez homem, ele habitou entre os homens, mas não perdeu a sua divindade. Então, essa, por exemplo, era uma das grandes discussões, entre outras. Essas discussões vão gerar heresias no seio do cristianismo, ou seja, correntes de pensamento, né, contrários ao pensamento que se coloca como verdade e que não cabe mais discussão. Então, todo aquele que contesta um dogma, o que já foi posto e aceito como verdade, ele vai ser considerado herege, tá certo? É nesse período também, ainda durante o século IV, antes da queda do Império Romano, do Ocidente, que se forma o clero, né? O clero no sentido da sua hierarquia, a sua organização, né? As funções de cada membro do clero. Lembrar que clero ele faz parte da igreja, é o grupo de sacerdotes, né, de religiosos que está dentro da igreja. E igreja, quer dizer, vem do grego eclésia, que quer dizer assembleia. É entendido aí como a assembleia dos fiéis, né, de todos os crentes que comungam da mesma fé. É nesse período também que surgem as doutrinas, né, as primeiras doutrinas da igreja. E a gente chama de patrística, não é? Que são as leituras, são os textos, não é? As reflexões dos primeiros padres da igreja, dos primeiros pais da igreja, né? São Jerônimo,
Santo Agostinho, Santo Ambrósio, né? São textos de autoridades religiosas, né, sobre a nova religião. Por último, antes do Império ruir, Teodósio, imperador Teodósio, ele lança o Edito de Tessalônica em 380, e por esse edito ele transforma a religião cristã em religião oficial do Estado romano. No livro de vocês, a referência é o ano de 391. Na realidade, 391 é a ratificação, a confirmação do Edito de Tessalônica, com um elemento a mais. Os cultos pagãos, os cultos politeístas, os antigos cultos romanos, eles agora vão ser proibidos. E vai ser considerado crime a reverência aos deuses pagãos. Então, agora a coisa se inverteu, há uma perseguição do Estado contra os antigos cultos. Bom, por fim, eu gostaria que vocês observassem, antes do Império ruir, mais uma vez, o surgimento também de um outro elemento, que é uma nova relação de trabalho chamada colonar. Vocês viram que a crise do século III, não é, leva a uma crise de mão de obra, né, do acesso à mão de obra escrava, fornecimento de escravos. Um dos elementos para, digamos assim, não digo solucionar, mas que fez, né, iniciou-se, isso aí também levou séculos, não foi do dia para a noite, essa relação agora de trabalho entre homens livres e senhores de grandes propriedades. Então, por exemplo, um homem livre da cidade, que não via mais como se sustentar, recorria a um grande proprietário de terras, né, para trabalhar em um pedaço de terra que lhe fosse cedido. Então, ele passa a ser um trabalhador dependente, né, do acesso àquele lote de terra, numa relação de arrendamento. Em troca do acesso a essa terra, para que ele tirasse seu sustento, ele se compromete em pagamento, né, o pagamento em dinheiro ou em serviços ao proprietário. Também uma outra origem social do colono são os pequenos proprietários rurais, ou seja, são proprietários de lotes de terras, né, de menores, mas que se viam em situação de insegurança em meio às crises, né, em meio às migrações germânicas. Então, este pequeno proprietário, ele busca a proteção de um grande proprietário, tá certo? E essa relação de troca, né, implica que ele também vá contrair obrigações com esse grande proprietário, em troca da segurança. Digamos, uma outra origem social do colono é também os próprios escravos. Não achar que a escravidão morreu com a crise do Império Romano. Aliás, durante toda a Idade Média, vão coexistir diferentes formas, diferentes relações de trabalho. Lembrando que aqui mais predominou foi a servidão, que nós vamos estudar mais adiante. Mas não quer dizer que a escravidão sumiu de uma hora para outra, e não quer dizer que não existia trabalho livre assalariado, tá certo? Então, nós temos que abrir nosso olhar para essa diversidade que é o mundo medieval, tá certo? Bom, crianças, eu acho que até aqui a gente pode parar, né, fazer uma reflexão. Eu vou pedir que vocês leiam e completem, continuem a leitura do capítulo 5º, para retornarmos num outro momento, num outro áudio, né, sobre o mundo medieval, certo? Espero que tenha ficado claro, né, que isso tenha sido útil para vocês. E vou parar por aqui por hoje. Me aguardem que depois eu vou enviar a continuação desse estudo, nesses mesmos slides. Eu estou parando aqui, mas os slides não terminaram. Estamos terminando o áudio, mas dentro em breve vou postar a continuação desses slides. E da parte de vocês, eu espero que vocês comecem a leitura o quanto antes do capítulo 5º, fazendo suas anotações.
e podem responder as duas primeiras questões desse capítulo, né? A questão 1 e a questão 2, tá certo? Então, por hoje, né, por agora, eu vou encerrar, né? Espero que tenha dado certo esse áudio. É a 5ª vez que eu tento. Então, um abraço a vocês e até a próxima.